Irmãos, depois eu volto com as fotos. Deixa eu só contar a história, né? Do videozinho que vocês tinham visto. Depois eu volto a mostrar tudo que eu quero fluir aqui ensinando vocês. Mas aquele vídeo, né? O Satanás tentou tirar a vida da minha filha, irmãos. No tempo da pandemia, hein? Ela foi entubada 2 vezes. No tempo em que a frase era assim, ó. Complete a frase aqui, igual na época da escola. Entubou. Eu criei uma nova frase. Nesse tempo. Era assim, ó. Entubou, viveu. Hã? 1 mês dentro da UTI dizendo entubou, viveu. Viveu. Vida e saúde no corpo. Vida e saúde no corpo. Vida e saúde no corpo. 1 mês. E aí eu tinha algumas agendas para cumprir. Eu fui ensinar em Belo Horizonte. Isso aí é na região metropolitana em Belo Horizonte, onde é que eu te mostrei aquele vídeo que eu estou pregando. E no meio da pregação, Deus falou comigo: você consegue segurar a sua filha nos braços agora? No meio de uma pregação, irmãos. Aí eu parei a pregação. Ninguém sabia que eu estava com a filha na UTI. Não tinha contado para ninguém. Eu tinha ido ensinar lá, estava com passagem aérea, compra e tal. Falei com a minha esposa: amor, você me libera, eu posso ir lá ministrar? Nós cremos que vai dar tudo certo e a nossa filha já está bem. Ela disse: não, pode ir. E aí eu fui ministrar e no meio do culto eu falei assim: deixa eu contar algo para vocês não sabem. Eu não ia contar, já tinha pregado em 2 igrejas. E aí nessa terceira, que eu fui pregar num domingo de manhã, eu falei assim: minha filha está entubada. Nesse exato momento o diabo falou que ela vai morrer. Mas Deus acabou de me falar se eu consigo imaginar ela nos meus braços. Você pode crer comigo? Aí deixei o microfone e começou, meu irmão. E eu fiquei assim. E aí começou a mover. O povo começou a correr dentro da igreja, aquele negócio. 10 dias depois eu tava assim, com ela nos braços. 10 dias depois estava com ela. E aí depois o vídeo era ela aqui, toda feliz da vida. Um milagre, eu tenho um milagre lá em casa. Um milagre vivo. Até hoje a médica nos liga, a melhor cardiologista da Universidade Federal nos liga, querendo saber dela, querendo ver ela. Toda vez que acompanha ela, não toma remédio, não toma nada, porque o médico falou que não precisa, porque ela tem um coração novo. Interessante. Interessante que foi nessa igreja, foi justamente eu estava pregando nessa igreja, que há uns 5 anos atrás, eu estive lá. E sabe, irmãos, eu estou te contando isso para você entender, para vocês entenderem o seguinte, que Deus, Ele quer se mover para quem está disponível. Eu estava conversando com a irmã aqui exatamente agora. Tiago, por que eu percebo que eu tenho um chamado específico, mas eu estou me movendo muito em curas, milagres? Será que eu também tenho um chamado de evangelista, mas eu acredito que eu sou profeta e tudo mais? Irmão, se não tem pessoas para realizar aquele trabalho, com certeza, Deus vai realizar o trabalho por meio de quem está disponível. Então é por conta dessa disponibilidade. E aí, foi muito interessante. Eu estava nessa igreja e no meio do culto, isso outra vez, né? Isso aconteceu com a minha filha, mas foi nessa mesma igreja que eu lembrei agora. Estava em outro culto e Deus me mandou contar uma história. Olha só como é que a pessoa foi curada. Olha isso aqui. Me contar uma história que aconteceu de um problema de mecânico no meu carro e por meio desse problema era para contar um exemplo que a pessoa ia receber um órgão do corpo novo. Olha a história. Depois se quiser usar. Olha que história. Eu tinha um carro. Eu não sei se quem já teve um carro desse aqui, mas vai lembrar. Um Zafirão. 7 lugares. Os bancos embutiam pra dentro. Bem melhor do que a Spin, que a Spin fica com os bancos lá, a SW4 também. O nosso embutia pra dentro. Ficava o porta-mala assim pra carregar defunto. Pra ser ressuscitado, lógico. Mas é porque o porta-mala é muito grande, a gente brincava assim. Que era carro de funerária, que é um porta-mala gigante. Eu sei que eu tinha esse carro pra carregar os meninos do projeto. Porque lá era muita gente, eu dava 4 viagens. Carro 7 lugares, mas 4 viagens, mais de 20 pessoas. Até que eu casei e teve outro carro para me ajudar, glória. E aí minha esposa, para sair com os meninos, saímos carregando os meninos, vai e volta. Mas eu tinha um carro desse e ele estragou o câmbio automático. E era o mesmo câmbio do Astra e do Vectra. Era o câmbio? Alguém falou o câmbio? É o câmbio. O problema é o câmbio. Era aquele câmbio. 5522, será como é que era o nome do câmbio? Tem um câmbio nome lá. E foi Deus que me deu aquele lá, irmão, fica ligeiro. Foi o que eu ganhei de presente lá, que eu te contei na história. Aí, eu com esse carro fui contar a história. Que aí eu liguei pra tudo quanto é lado pra arrumar esse câmbio. Só tinha câmbio usado, eu falei assim, quer saber? Tinha colocado uns 2 câmbios usados, não funcionava, vou comprar um câmbio novo. Ativei o modo fé. Falei, vou comprar um câmbio novo. Liguei na GM e falei assim, é o seguinte, tem uma Zafira assim. Que ano que é? Falei, tal ano. Quero um câmbio novo, o senhor tem? Falei, nós não temos o câmbio aqui, mas como o ano dela de fabricação é menos de 10 anos, nós somos obrigados por lei a fabricar um câmbio para o senhor. Então nós vamos parar a produção inteira e fabricar. O senhor vai querer o câmbio? Falei, com certeza. Qual é o valor? 44 mil. Falei, não, o câmbio. Eu não quero o carro, é o câmbio. Foi porque nós
por lei, somos obrigados a ter o câmbio. Como nós não temos, parar a produção toda para ter o câmbio vai gerar esse custo. Falei, eu não quero mais não, muito obrigado. Aí comprei o câmbio em outro lugar. Mas aí eu contei essa história no meio do culto para falar o seguinte: se naturalmente, existe uma lei na nossa nação, que um carro com menos de 10 anos tem que ter peça de reposição, será que quando Deus criou o ser humano, ele tem peça de reposição? Será que Deus é mais inteligente que o ser humano? Será que quando um coração não está funcionando bem, será que ele tem outro para colocar no local? E eu comecei a falar isso no meio de um culto. Eu falei assim, realmente, Deus tem exatamente os membros que você precisa para ter uma vida saudável. Se ele ressuscita um morto, ele tem um membro que você precisa. Então não vai acontecer restauração de membros, vai receber um novo membro do seu corpo. Eu comecei a pregar isso. Uma irmã lá do outro lado pegou pela fé, subiu em cima do palco e falou assim, meu marido está exatamente agora na UTI, pediram para desligar os aparelhos, que o pulmão dele parou de funcionar, e eu disse que não era para desligar, e eu estou crendo agora então. Meu marido está recebendo um pulmão novo. Eu falei, então é pulmão novo. Então é pulmão novo, então é pulmão novo. Irmãos, hoje esse cara é pastor dessa igreja, lá em Belo Horizonte, o cara do pulmão novo. Um dia eu voltei lá de novo, né? O pastor, Tiago, você lembra um dia que você esteve aqui e tal? Ô, pastor, lembra? Você lembra do almoço assim que subiu no palco? Eu falei, rapaz, esse aí eu não lembro não. Mas então, resultado. O marido dela estava morre, não morre. E aí naquele dia ele recebeu o pulmão novo. Quero te apresentar o pulmão novo. Aí recebeu um cara e veio me abraçar, o pulmão novo. O cara estava para morrer por conta de uma estratégia. O que eu quero te mostrar com isso? Existe uma inspiração do Espírito que vai trazer para você estratégias específicas para alcançar pessoas em curas e milagres. Uma história simples, irmão, de sofrimento de um câmbio, de um carro velho. Fez com que uma pessoa tivesse um pulmão restaurado. E hoje é um pastor de uma denominação auxiliando centenas de pessoas. Olha o que Deus pode fazer. Uau! Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Depois eu volto a mostrar as fotos. Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Em Lucas, no capítulo 4. Diga assim comigo. Cristo é o evangelista perfeito. Quem é o nosso modelo, irmãos? É Cristo, evangelista perfeito. Eu quero que você veja Lucas no capítulo 4, por gentileza. Oh, aleluia. Quando Jesus voltou da tentação, quantos lembram desse texto, dessa conexão? Jesus voltou da tentação no deserto e começou a pregar, a ensinar. E disse que ele entrou na sinagoga da sua cidade, Nazaré, onde ele tinha o costume, o hábito. Jesus tinha o hábito de ir na sinagoga, irmãos. Ele tinha tanta familiaridade com os textos bíblicos que ele encontrou o lugar onde estava escrito, irmãos. Com capítulo e versículo, nós temos uma dificuldade quando fala, abre lá em Malaquias, abre lá em um texto do Antigo Testamento, profeta tal. Você fala, meu Deus, onde é que está esse profeta? Vamos encontrar aqui. Na época não tinha nem capítulo, nem versículo e todo o material. Ele tinha tanta familiaridade com os textos que ele encontrou o lugar que queria, com facilidade, e leu o texto que falava da profecia de Isaías 61. O que eu quero te contar com isso? Cristo, como o evangelista perfeito, como nosso modelo, inicia seu ministério citando Isaías, falando que o Espírito Santo estava sobre ele, oficialmente como um evangelista operando, e ele tinha familiaridade com as escrituras a ponto de encontrar textos sem capítulos e versículos. O que isso me mostra? Que a unção de Deus é muito importante para operar em casos específicos como esses que eu estou te ensinando. Mas um evangelista de ofício tem que ter familiaridade com as escrituras. Não, porque a unção que faz, a unção que opera, irmãos, tem que ensinar a palavra. Se não ensinar sobre a obra redentora de Cristo com clareza, o povo não vai nascer de novo, irmãos. Para um novo nascimento tem que ter clareza da obra. Às vezes é uma pregação simples. O evangelista inicia com uma pregação simples, ungida, simples, porém com contexto. Porém cheia de contexto, bem organizada. Nós devemos ter a familiaridade com as escrituras, assim como Cristo tinha. Olha o que aconteceu. Lucas no capítulo 4, versículo 17 diz assim. Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se.
todos da sinagoga tinham os olhos fitos nele, e então passou Jesus a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês ouviram. Uau! Exatamente, aqui ele está operando no ministério do evangelista, iniciando a sua carreira de evangelista. Libertação aos cativos, proclamar o ano aceitável do Senhor, a libertação dos oprimidos, vistas aos cegos. Mas quantos sabem que esse texto é Isaías 61? Se você não sabe, eu estou te contando. Isaías 61 é o que ele está lendo, e eu quero que você volte para Isaías 61, porque como nós temos que ter familiaridade com o texto bíblico, é importante analisarmos o contexto de Isaías 61, que eu quero te ensinar algo muito importante, que opera na vida do evangelista e vai te auxiliar para compreender um pouco mais sobre esse ofício ministerial. Isaías capítulo 61, por gentileza. Você está aprendendo alguma coisa, irmão? Isaías 61, versículo 1. Que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas notícias aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados, e a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Preste bem atenção. Verso 3. E pôr sobre os que estão em Sião de luto uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamam tarararará e por aí vai. Olha para mim, eu quero que você pregue muito isso. No contexto da proclamação, o texto de Isaías diz que existe uma mensagem sendo anunciada de substituição. Você percebeu isso aqui? No lugar do pranto, óleo de alegria. Você consegue entender isso? No lugar do espírito angustiado, vestes de louvor. Olha isso. No lugar do luto, uma coroa. A pregação, a mensagem do ofício do evangelista, a mensagem de Cristo consiste em 4 pilares, que é o que eu quero começar a te explicar agora. Criação, está envolvido com a fé. A queda. Depois nós temos a identificação com a substituição. E depois nós temos o reinado, que seria o poder para estar assentado em Cristo, acima de toda e qualquer adversidade. Aquilo que foi restaurado e que Adão perdeu e que foi perdido no princípio. Então diga comigo: criação, queda, identificação e substituição e reinado. Perceba, existe um óleo de alegria. Irmãos, você receberia a palavra. Você receberia a palavra de um evangelista. E pregando assim, ó. Porque hoje te converte agora. Porque deixa eu te contar. Senão você vai para o inferno agora mesmo. A porta é estreita. E o cara... Irmãos, você já viu gente pregar assim ou não? O João Batista, né? João Batista não era evangelista não, irmãos. Então eu quero que você encontre isso, essa graça, esse favor, essa alegria de anunciar. Eu estou anunciando, são boas notícias. Eu estou anunciando, é das trevas para a luz. Eu estou anunciando, é da morte para a vida. Eu estou anunciando a resolução de problemas. Irmãos, quem tem problemas resolvidos, quem entende que em Cristo está tudo feito e resolvido, existe um sorriso. Um coração alegre que formoseia o rosto. Só que isso não é baseado em fatos naturais. O famoso óleo de alegria, que algumas pessoas até falam mal, né? Não sei se você já viu. Porque a unção de alegria não existe. Irmãos, o óleo é igual à unção. E se existe um óleo de alegria, é a unção da alegria. O que é a unção da alegria? A unção da alegria é a capacidade de se alegrar em Deus. E uma força que vem do Espírito Santo, que faz você se alegrar no meio de desafios. É uma alegria que não está amparada no que é natural. É a alegria que o evangelista precisa. Você chega num ambiente... Você já pregou no presídio? Nós temos o trabalho no presídio. Irmão, você chega naquele ambiente, é um ambiente de trevas. É um ambiente de opressão. Eu ensinando no presídio, eu ensinei em BH, foi onde mais me chamou a atenção, em Belo Horizonte, que lá é um presídio de segurança máxima. Igual aquele filme Prison Break, você já assistiu? Eu passava dentro de um scanner, aí depois eu tinha uma revista, aí depois tinha um scanner só para o sapato,
que um dia eles encontraram, inclusive, dentro do meu sapato. Não era isso que você está pensando, não. Eu nasci de novo, ok? Mas era sabe uma etiquetazinha de loja que fica dentro do sapato? Eles acharam que era alguma coisa. Tive que rasgar meu sapato inteiro e viram que é uma etiqueta. Presídio de segurança máxima. Aí eu entrava numa porta e não tinha cadeado, não. Eles me viam na tela, abria a porta, eu passava por 5 portas dessa para chegar na sala de ensino. E depois eles me jogavam na jaula junto com os leões e eu entrava para dentro, trancado, sem lá o mais bonitinho, mais simples, mais legalzinho de todos era latrocínio. Roubo seguido de morte. O resto tudo tinha matado o pai, a mãe, decapitado não sei quem. Tranquilo. Eu dentro da sala com esse pessoal, os agentes não entravam não. Eles soltavam e depois trancava e abria a outra porta. Eu lembro de uma história que foi muito legal, que eu levei tinha um pastor de Belo Horizonte comigo, o pastor Rodrigo. E o pastor Rodrigo tinha um hábito que já tinha sido alertado. Não entrevista os presos. E no intervalo das aulas do Rema, ele ficava entrevistando. Você fez o quê? Como é que você veio parar aqui? Porque eu matei minha mãe, matei fulano, fez isso, fez aquilo e tal. Rapaz, e você? O que foi? Aí eu ensinando. Tem um momento, depois eu quero até fazer aqui com vocês. Tem uma pregação que Deus me deu, que eu fui pregar pro meu avô, que era advogado uma vez, eu monto tipo um tribunal, né? Eu falei assim, de tribunal vocês entendem, né? Entendo. Fulano vai ser julgado tal dia, Beltrano também, nós entendemos. Aí montei ali, e aí quando vem a hora da condenação, né? Que é o diabo dizendo, vai morrer, o salário do pecado é a morte, vai morrer. Eu disse, quero que todo mundo grita comigo aqui bem alto, vai, 1, 2, 3 e vai morrer. Aí todo mundo ficou calado. Falei, eu tô no comando da sala de aula, 1, 2, 3 e todo mundo. Aí começou, vai morrer, vai morrer. Aí o pastor Rodrigo ficou com tanto medo que ele estava entrevistando os presos, que ele pensou, agora os guardas entram com bala de borracha, gás lacrimogêneo, e eu saio daqui junto com esse preso tomando cacetada aqui. Ele falou, nunca mais eu volto pro presídio com você, Thiago. E tem uma linguagem específica para pregar com esse pessoal, né? E aí eu lembrei de uma história que eu lembrei agora. Sabe o Sérgio Pessoa, o apóstolo Sérgio Pessoa, tem um filho que chama Mateus Emanuel, que ele está em Orlando agora, ele ministra música, ele esteve em Goiatuba uma vez. E eu esqueci de falar, né? Eu sou empresário do ramo de fotografia de casamento. Inclusive, se alguém for casar, no final estou assinando um contrato lá no fundo. Fotografia de casamento. Tem muita gente aí? O senhor arruma uns contratos para mim? Por gentileza? Aí, eu faço serviço completo, né? A gente resgata da rua, arruma um casamento para você, depois estudar no Rema, e eu fotografo o casamento também, ok? Já tá tudo pra dizer. Aí o Mateus falou pra mim, Tiago, eu tenho que gravar um clipe. E a minha música fala um pouco de evangelismo, né? Vou divulgar o céu. Divulgar o céu. Alguma coisa assim. Eu não canto não, viu? Se o pessoal quiser me convidar pra equipe de música, eu tô sem agenda. Aí, ele falou assim, Tiago, só que eu queria fazer evangelizando. Na rua. Falei, bora. Levei ele pra rua para evangelizar, né? E para evangelizar na rua é diferente, não é uma coisa, ai meu filhinho, vamos receber Jesus. Qual é, meu irmão? O Cristo chegou aqui agora. E o maioral tá aqui, tem que ser respeitado. E ele vai mudar a sua vida agora mesmo, meu irmão. Aí o cara, o que tá acontecendo? Só repete comigo, eu recebo agora. Na pressão, é na pressão. Ele ficou assim, ó. Falei, agora senta aí que meu irmão vai pregar a palavra. Vai, Mateus, prega a palavra. E o cara filmou lá do outro lado, da câmera escondida. Aí ele pregou. Depois que ele foi embora, falou, Tiago, eu não sabia que era assim não. Eu achei que o cara ia te bater. Achei que o cara ia partir pra cima de mim, que um cara lá levantou. Quem que é você? Eu falei, sou representante do Deus vivo. Legalmente, Cristo está aqui através de mim. Senta aí, rapaz, você vai receber a palavra agora. Vamos orar então a Ele? Peça a sabedoria dEle. Pai, em nome de Jesus, nessa segunda aula. Nós cooperando com Ele. Ele resolve o que é meu. E aí não tem como ficar triste, irmãos. E é resultado. Vai até Ele. E no nome de Jesus, espelhe aquele demônio. Prega a palavra. Leva para jantar. Fica só dando de andar. Que irmão, sabe o que está acontecendo? O terreno está sendo molhado. Quando você lançar uma palavra, aquela pessoa do seu trabalho vai nascer de novo. Aquele seu vizinho vai receber Jesus. Vai estar fácil. Vai estar fácil, meu irmão. Eu creio. É uma temporada de alma se rendendo. Você vai assustar. Você vai falar, mas eu nem preguei direito. A pessoa vai falar, eu quero esse Jesus. Existe uma unção preparada, irmãos. Eu não preciso convencer ninguém, não. Você só usa e apropria. O evangelista apropria da unção que Deus coloca sobre ele. E atrai pessoas querendo receber Jesus.
Até os demônios falavam para Jesus, você veio nos atormentar antes do tempo. Mas eu declaro que você vai andar pelas ruas e os demônios vão falar, o que você veio fazer aqui? E você diz, em nome de Jesus, vou conversar com o demônio. Não, sai agora em nome de Jesus. Libertando cativos, pessoas. Eu lembro que eu tive um aniversário meu que eu ganhei de presente um endemoniado. São os presentes que o evangelista ganha. Eu ganhei um endemoniado. Um amigo meu falou, Thiago, eu trouxe um presente para você. Era um rapaz que era doido. Pô, fala que para ser doido tem que andar pelado e jogar pedra, né? Esse era o currículo dele. Já tinha andado pelado na cidade, jogou pedra não sei quem, o meu amigo levou ele para Uberlândia e falou, Thiago, trouxe um presente para você ajudar o menino aqui. E ele foi embora, soltou o presente e foi embora. E o bicho começou a endemoniar lá, eu falei, uai, e aí? Ele falou, não, tem que ir, Thiago, eu tô ocupado. Aí eu expeli esse demônio e voltava outro. Expeli um demônio e voltava outro, que o cara também estava embriagado. Quando eu expeli o demônio, porque eu tenho que pregar para ele nascer de novo, para o demônio não voltar, ele não conseguia entender nada. Aí manifestava outro. Eu fiquei expelindo demônio meu aniversário inteiro. Até que eu tive uma estratégia. Eu falei, rapaz, vou levar esse cara para tomar um soro na veia. Para ver se ele me entende. Levei ele para o hospital, tomou um soro na veia, depois eu busquei ele. E aí sim, eu preguei para ele, ele nasceu de novo. Só que antes disso, irmãos, foi uma experiência muito diferente. E eu quero até passar essa experiência porque ela é totalmente bíblica, para você entender que a compaixão por vidas. Tiago, como ser um evangelista de sucesso? Compaixão por vidas, irmãos. Como operar na cura e expelir demônio? Compaixão. Você tem que entender, não é a pessoa. Um demônio está acabando com a vida dela, está destruindo ela. E você tem amor por aquela vida, você quer que ela seja livre. Eu cheguei uma vez e o camarada tinha um ambiente, eu cheguei uma vez na casa nesse projeto, e tinha um ambiente onde o demônio estava falando do passado das pessoas. Olha isso aqui. O demônio olhava pro cara e falava assim, você foi preso em tal época, fez isso, fez aquilo, o cara, e ninguém sabia, e o cara ficava bravo. Não é bem assim não, como é que você está falando disso, você nem sabe da minha vida. E o pessoal ficava irritado e não conseguia expelir o demônio. Porque o demônio não estava manifesto no corpo, ele estava falando sobre o passado das pessoas. De condenação. Não, porque você fez isso, fez aquilo. Aí eu cheguei, os meninos falaram assim, Thiago, fulano está fazendo muita graça e nós estamos recebendo visita aí. E ele está falando de todo mundo, criando confusão com o pessoal. Conversa com ele, levei ele para o quarto. Falei, vamos conversar aqui rapidinho. Olha, você precisa respeitar que nós temos visita na casa e tal. Ele falou, e outra, você acha que eu não sei? Que você está recebendo dinheiro para poder estar aqui? O povo lá da minha cidade manda dinheiro aqui para você? Irmãos, e na época, tocar nesse assunto comigo era me afrontar. Porque o projeto era gratuito. O projeto a gente não recebe dinheiro nem do governo. É um projeto que a gente tirava do próprio bolso e investia. E quando alguém falava que eu estava recebendo algo para poder ajudar, eu ficava bravo. E eu comecei a me irritar com o cara também. Rapaz, se você falar um negócio desse aqui, nós vamos te mandar de volta para sua família, rapaz. Nem aqui você vai poder ficar. E a compaixão não existia e o demônio fazendo festa. Logo, eu chamei os meninos, identifiquei algumas coisas e percebi isso. Eu falei assim, vamos fazer uma roda aqui, vamos orar então. E aí eu coloquei esse rapaz no meio e comecei a falar palavras de amor para ele. Comecei a falar assim, você está aqui porque nós vamos te amar. E nós vamos te ajudar. Nós somos sua família e você é amado por nós, querido por nós. Nenhum mal vai te suceder. Vem aqui me dar um abraço. Quando eu aproximei, o demônio manifestou. Caiu no chão, começou a rastejar. E Deus falou comigo, põe testa com ele. Eu falei, não, testa com testa não, ele vai me morder. Fiquei com medo, irmão. O medo também. Irmãos, é o amor que lança fora o medo e essa compaixão por vidas que faz o camarada ser livre. Eu agachei e botei testa com ele. Aquele bafo lascado. Que ele estava mordendo a boca, um bafo de sangue. Eu falei, demônio, solta ele agora. Aí ele virou pro lado. E eu abracei ele e ele começou a gritar, tá queimando, tá queimando. Eu falei, solta ele no nome de Jesus. Aí ele voltou e falou, cadê minha mãe, cadê minha família, cadê meus familiares? E aí já era ele. Essa noite eu lembro que eu já era casado, eu nem fui para casa. Eu pedi para minha esposa para poder ficar por lá. E eu passei a noite ensinando a palavra para esse cara. E aproveitamos e fizemos uma vigília de oração lá, nesse projeto da Casa de Oração. Mas pega essa chave para você. Compaixão por pessoas.
Não fica expondo as pessoas não, irmãos. Eu não sei se você já viu. Tem ministérios que querem conversar com o demônio. É entrevista, né? Você veio de onde? Quem que é sua mãe? Quem que é seu pai? Aí demônio, amarra. Aí, tá amarrado, não é assim? Ele fala, não tem que amarrar não, manda embora, irmãos. A vergonha que a pessoa fica passando ali, que coisa feia. Manda o demônio embora, a pessoa é livre, rápido. Esse negócio de entrevistar demônio, isso não existe. Esse negócio de ficar expondo a vida das pessoas é compaixão por vidas, amor por elas. As pessoas estão presas. E eu declaro sobre a sua vida, nós sairemos daqui no poder e na autoridade do nome de Jesus, libertando pessoas e cativos. Mas quando você passar na rua, não fica aquém, não. Você olha o camarada na rua, endemoniado, a pessoa está ali e fala, coitado, para o carro. Vai até ele. E no nome de Jesus, espelhe aquele demônio, prega a palavra, leva para jantar. Fica só dando dinheiro, não tem gente que o povo fica pedindo dinheiro no sinal, né? Você dá o dinheiro para se livrar logo do camarada. Toma, tchau, 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 tchau. Isso aí não ajuda ninguém, irmãos. Leva ele para jantar, para almoçar. Fala, não vou te dar o dinheiro não, mas eu vou te dar uma comida. Você quer? Quero. Então vamos comer aí comigo. 10 minutinhos, parou, deu um salgado, começou a pregar a palavra. Eu estou crendo, muitas vidas estão sendo resgatadas nesses dias. Diga comigo, óleo de alegria. Romanos no capítulo 14, verso 17 diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. O que é o reino de Deus? Justiça, paz e alegria. A unção, o óleo, é igual a unção. A Bíblia diz que Jesus foi ungido com o Espírito Santo. Atos 10, 38, eu li com você. Jesus foi ungido com o Espírito Santo. O óleo, que é igual a unção, que é igual ao Espírito Santo. E aqui diz, a alegria do Espírito Santo, que é igual a unção de alegria. Como é que as pessoas falam que não existe a unção de alegria? A unção de alegria é uma alegria que vem do Espírito Santo, que é diferente de uma alegria natural. Existe alegria natural. Olha, meu salário caiu na conta, fechei um contrato, estou feliz, estou alegre, olha que maravilha. Quem é encalhado, casei, estou feliz. Sei por quê, estou falando muito de casamento, né? Rapaz, eu acho que eu vou assinar um contrato, hein? Deus está falando. Está entendendo, irmãos? Existe uma alegria natural. Mas existe também, quando o natural que você quer não acontece, a tristeza quer te pegar, quer te paralisar. E aí você não quer mais anunciar o evangelho. Aí chega um enfermo perto de você, você acha que é algo comum. Não, isso é algo comum, continua doente, minha vida está pior que a sua. Por que eu vou te ajudar? Deixa para lá. Tá entendendo? Aí é onde entra a unção de alegria. É uma alegria crendo que Deus está trabalhando em seu favor e que o Espírito Santo está trabalhando ao seu favor. E aí o evangelista vai se levantar e vai cumprir o que Deus falou com alegria. Irmãos, quando você prega com alegria, com a unção de alegria, um poder que vem do Espírito Santo, você pode estar passando por muitos desafios que as pessoas nem sabem, como eu te dei o exemplo. Minha filha estava na UTI e eu pregando como se nada tivesse acontecendo. No meio do caminho, Deus me dá uma palavra. Ela está nos seus braços. Porque enquanto eu estava pregando com um óleo de alegria, Deus estava trabalhando, fazendo o que eu não posso fazer. Enquanto o óleo de alegria está operando e você está se alegrando, mesmo diante de um desafio, significa que Deus está realizando aquilo que você não poderia realizar. Nesse exato momento, existem coisas que eu sei que precisam acontecer na sua vida, mas você não pode ir lá resolver. Você está dentro de sala, mas eu digo para você, quando você começa a se alegrar pelo poder do Espírito Santo, Deus está lá, fazendo o que você não pode fazer. É igual que as fusca, velho, pega no tranco, vai. Oh, glória! Olha o que o apóstolo Paulo escreve aos Filipenses. Veja comigo, Filipenses no capítulo 4. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Veja comigo especificamente o verso 11. Filipenses capítulo 4, verso 11. Diz assim, encontraram aí? Filipenses capítulo 4, verso 11 diz, digo isto, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Diga assim, o óleo da alegria me ensina. Então perceba, é algo que talvez você não nasceu com isso. Você pode pensar, Tiago, eu não sou assim, não é o meu estilo. Porque eu tenho uma personalidade diferente, sou mais sério. Entende? É meu estilo. Mas você pode aprender.
Porque quando a pressão chegar, você vai precisar. Quando a adversidade se levantar, você vai ter que aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Olha o que o apóstolo Paulo diz, verso 12. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Tanto sei ter fartura como fome, assim de abundância como também de escassez. É nesse versículo que ele diz, no verso 13, nesse contexto. Eu tudo posso, naquele que me fortalece. Quando tudo acontece, quando você é fortalecido, quando você aprendeu a estar alegre, contente, com o óleo de alegria, com a unção do Espírito Santo, em toda e qualquer situação. Veja o que o apóstolo escreveu aos Tessalonicenses. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 1, especificamente o verso 6. 1 Tessalonicenses capítulo 1, verso 6 diz, com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto, olha como é que eles receberam a palavra, em meio de muita tribulação. Irmãos, tribulação é algo ruim? Sim ou não? Quem gosta de uma tribulaçãozinha aí, é boa? Tribulação, ô glória, é? Não, tribulação é algo ruim, é ou não é? E muita? Irmãos, olha como é que esse povo recebeu a palavra. No meio de muita tribulação, eles receberam a palavra com a alegria do Espírito Santo. Alegria de quem? Existe uma alegria do Espírito Santo, que no meio de muita tribulação está nos assistindo. E você precisa tocar nessa unção para poder exercer o ministério do evangelista. Tiago, mas eu sou pastor. Irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo para Timóteo diz, Timóteo, eu quero que você faça, pastor Timóteo, o trabalho de um evangelista. Vou falar de novo. Eu sou pastor, Tiago. O apóstolo Paulo escrevendo a Timóteo diz, pastor Timóteo, eu quero que você faça um trabalho de um evangelista. Prepara a pastorada, porque vidas vão se render, eu declaro. O Senhor acrescentando muitas almas nas suas igrejas. Onde você congregar, a Bíblia diz que é Deus quem acrescenta o povo, não é assim? E Deus, em Atos, e Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Nós precisamos fazer uma parceria com a igreja local. Você percebe que aquilo que Deus tem realizado nesses últimos tempos, por meio das histórias que eu estou te contando, tudo tem conexão com a comunidade local? Tudo tem conexão com a igreja local. Então um evangelista, ele não vive sem a parceria com a igreja local, sem um pastoreio. Quem é o seu pastor? Mas você é um ministro, você está aqui crescendo e se desenvolvendo. Mas você precisa de um pastoreio. Você precisa estar conectado com a igreja local, bem fundamentado. Na verdade, você só foi indicado para estudar aqui, porque com certeza o seu pastor confiou em você. Não é assim? Chegou o tempo agora de você fazer um trabalho de evangelista e auxiliá-lo naquela obra. Ah, irmãos, posso até ver como é que vai funcionar a sua igreja agora, depois dessa matéria. Eu posso ouvir relatos de muitas almas se rendendo ao Senhor. Muitos milagres acontecendo na igreja onde você congrega. E se o seu pastor não estiver aqui, fala para ele que depois ele me liga e agradece, ok? Está acontecendo um grande movimento nos últimos dias. De evangelistas se levantando para fazer um trabalho de uma grande colheita. Eu quero que você veja o que está escrito comigo em Lucas no capítulo 16. Eu gosto muito desse texto. Lucas capítulo 16, Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Como eu conto muita história, eu queria depois até terminar de passar as fotos para vocês. Eu estava pedindo uma estratégia para o Senhor. Eu tenho uma apostila bem organizadinha, que eu peguei emprestado com meu pai. Meu pai é o Jânio César, ok? E eu vou passar para vocês depois, a equipe vai passar para você, com certeza. E é um material muito rico mesmo, muito enriquecedor, muito bem organizado. Você vai ter o acesso a esse material depois. Só que como eu conto muita história, eu gosto dessa dinâmica da aula, para que a gente possa mostrar na prática o trabalho. Eu estava orando, procurando textos específicos para a gente tratar de mais de um assunto através de um texto só. E Deus me deu esse texto. Deus me lembrou desse texto. Porque uma coisa é a mensagem
que eu comecei a tocar com vocês, né? A mensagem que é comunicada com um óleo de alegria, ela tem 4 pontos. Número 1, já falei para vocês, vamos lá. Número 1, criação. Número 2, queda. Número 3, identificação e substituição. E número 4, reinado, que seria esse poder que Deus nos deu para reinar em vida, né? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então, essa mensagem, ela é bem fundamentada tanto na antiga aliança, como também na nova aliança. Desde a antiga aliança, os profetas, Moisés, apontava já para essa graça revelada em Cristo, e agora, na nova aliança, isso fica muito mais claro. E eu quero usar, já que eu estou falando sobre Jesus Cristo, o evangelista, o nosso maior exemplo, é ele mesmo que conta a história do rico e do Lázaro. Quantos lembram dessa história? Quantos já aprenderam que essa história não é uma parábola? Quantos sabem que Jesus começa a falar por parábola no contexto, né? O contexto, Jesus começa a falar por parábola. Lá no capítulo 16, ele para de falar por parábola, depois da parábola do administrador infiel. Quantos lembram daquela parábola do administrador infiel? Quando Jesus conta a parábola do administrador infiel, ele conta todas as outras palavras, né? A ovelha perdida, a dracma perdida, filho pródigo. Aí ele chega na parábola do administrador infiel. Desde o capítulo 15, capítulo 16. Nessa parábola do administrador infiel, os judeus ouvindo isso ficaram injuriados, porque eles perceberam que Jesus falava deles, da infidelidade de administrar aquilo que Deus tinha confiado. E eles começam a reclamar. E quando eles começam a reclamar, Jesus começa a falar agora diretamente a eles. Veja isso no capítulo 16, olha que interessante. Capítulo 16 de Lucas, Jesus começa a falar diretamente a eles. Veja comigo o versículo 14. Diz assim, Lucas 16, 14 diz: os fariseus, que eram avarentos, ouviam tudo isso e o ridicularizavam. Aí Jesus vira direto para eles e diz: vós sois os que vos justificais a vós mesmos. Eu te pergunto, Jesus parou de falar por parábola e começou a falar diretamente a eles, sim ou não? Então perceba, no contexto Jesus para de falar por parábola, depois da parábola do administrador infiel, passa a falar diretamente a eles, e o verso 18 não é uma parábola. Você já parou para pensar? Olha o verso 18 antes do 19 que nós vamos começar. Quem repudiar a sua mulher e casar com outra comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido também comete adultério. Isso aqui é uma parábola? Jesus já parou de falar por parábola desde o verso 14 do capítulo 16. O verso 18 não é uma parábola e ele inicia o verso 19, que é o que nós vamos ler, provando pelo contexto que isso não é uma parábola. Por que isso tem que ficar bem claro? Porque quando a gente lê o texto, fica claro que algumas pessoas querem escorregar, mostrando que é uma parábola e pode abrir margem para mais de uma interpretação. Mas não é. Se não é uma parábola e é um fato que Jesus contou, essa história que ele narra é algo real que aconteceu. Eu quero que você fixe isso. A história que nós vamos ler agora é algo real, que de fato aconteceu e acontece exatamente assim, com alguns detalhes que nós vamos ler agora. É um fato. Diga assim, é um fato. Vamos ler o fato então, verso 19, para entender a mensagem dos 4 pontos. Lucas capítulo 16, verso 19 diz assim: ora, havia certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro. Outro detalhe, geralmente em outras parábolas não existe o nome da pessoa. As parábolas geralmente diz certa pessoa, certo homem, certo rei, mas esse também contém o nome da pessoa, provando mais uma vez que não é uma parábola e sim um fato. Coberto de chagas e jazia na porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos ao seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe a ponta do dedo da água e me refresque a língua, porque estou atormentado nestas chamas. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te que recebeste seus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado e tu em tormentos. Olhe para cá rapidamente. Isso daqui vai acontecer muito quando você estiver anunciando a mensagem para determinados tipos de pessoas. Principalmente se essa pessoa for rica e tiver naquela região uma extremidade muito grande entre pobres e ricos. Porque a cidade onde eu estava recentemente, Goiatuba, que é a cidade onde eu nasci, existe uma diferença muito grande de classe social. Por ser uma área muito rica da agricultura, então quem tem dinheiro tem muito dinheiro, a ponto de ser bilionário. Quem estava agora na conferência de homens e mulheres? Tinha alguém? O pessoal estava? As mulheres também? Teve uma moça que ministrou, a doutora Lidiane, ela nasceu em Goiatuba.
Ela é da minha cidade, você sabia disso? O tio dela, inclusive, é um bilionário da cidade. Ele acabou de construir um celeiro de mais de 55 milhões de reais para guardar, parece um shopping. E eles têm muita grana ali. Então, lá em Goiatuba é assim. Uma galera tem muito e outra galera não tem nada. Então, para você alcançar uma cidade e ter essa diferença de classe social, você precisa ter em mente essa passagem para que a pregação seja muito correta. Porque aqui fica parecendo que o camarada foi salvo porque ele era pobre e o outro foi rico, não foi salvo porque era rico. Não fica parecendo? Sim ou não? Então, um tinha grana, perdeu a salvação. E o outro, por causa da pobreza, recebeu a salvação. Mas não é isso, preste bem atenção, continue lendo o texto. Não é isso. Verso 25, verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, a fim de lhe dar testemunho e não virem também para este local de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e têm os profetas, ouçam-nos. Diga assim comigo: Moisés e os profetas. O que foi que Abraão disse a ele? Ou seja, o que Moisés e os profetas diziam já apontavam para a mensagem completa da redenção. O que os profetas e Moisés diziam já falavam sobre a criação, sobre a queda, sobre a identificação substituição e também sobre o poder, o reinado que estava para se manifestar. Então, isso era suficiente para a salvação. Ele pensou até em milagre. Ele falou: não, pai Abraão, manda Lázaro voltar lá. O que é isso? Ressuscitar. O homem está morto, vai ter que ressuscitar para encontrar os irmãos. Então, por meio de milagre, pode ser que alguém seja salvo? Não. Ele disse, olha só, o versículo 30. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com ele, é certeza que eles vão se arrepender. Abraão, porém, disse: se não ouvem Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Por que é tão importante essa mensagem? Porque nós acreditamos que por meio dos milagres as pessoas vão nascer de novo. Irmãos, os milagres seguem a palavra. Os milagres seguem a fé, seguem os que creem. Então primeiro a fé vem por ouvir e ouvir a palavra. Primeiro nós anunciamos o que Moisés e os profetas diziam. Primeiro nós anunciamos o Cristo que morreu e ressuscitou. Primeiro nós falamos do nome dele. Jesus Cristo está aqui agora mesmo, vivo. E é ele quem cura, é ele quem salva, é ele quem liberta. Mas você precisa anunciar a palavra. É a palavra. Não é o milagre da ressurreição. Alguém poderia dizer: se fulano ressuscitar aqui na frente de todo mundo nesse velório, é certo que todo mundo vai nascer de novo. Não. Se não derem ouvidos à pregação, pode acontecer um milagre e mesmo assim a pessoa não ser salva. Então, pensa sobre a consciência da eternidade que eu comecei te ensinando, aquilo que vai ser refletido na eternidade, as almas, a coroa dos ganhadores de almas, é mais importante do que necessariamente os milagres. Os milagres vão acompanhar essa pregação. Porque eu sei que quando nós ouvimos sobre o ofício do evangelista e ouvimos sobre essas histórias de milagres, nós queremos muito que os milagres comecem a acontecer então onde nós passamos. E sabe como vai ser? Comece a pregar o que Moisés e os profetas diziam. Eu declaro sobre você uma consciência tão grande desses 4 pontos que você vai anunciar a palavra com tanta clareza sobre aquilo que Deus criou, sobre como aconteceu a queda. E não é problema de Deus, irmãos, nós precisamos mostrar isso. E não foi Deus que trouxe a doença, não foi Deus que trouxe a miséria, não foi Deus que te colocou nessa situação. Essas pessoas estão em situação de rua, essas pessoas que estão no presídio, elas estão acreditando que foi Deus que levou elas para lá. Outra vez eu ouvi um testemunho na internet que dizia assim: porque agora eu entendi o que aconteceu na minha vida. Era até um cliente que eu já tinha fotografado o casamento. Apareceu pra mim na minha timeline lá. Agora eu entendi, Deus me colocou nesse câncer, me colocou esse problema para que agora eu pudesse ser salvo por ele. As pessoas estão acreditando nisso. E quando você traz a palavra clara nos 4 pontos, você vai mostrar: o problema foi o pecado, o problema foi o diabo, o problema foi as trevas. Mas deixa eu te dar uma boa notícia: ele se identificou com o seu pecado, ele se identificou com a sua natureza humana, ele te substituiu, agora é óleo de alegria em vez de pranto, é coroa, é o reinado. E outra, ele não somente te substituiu, mas agora você está assentado em Cristo acima de qualquer adversidade. Nele você se move, nele você existe e nele você cumpre o que ele te chamou. Então a pregação está baseada no que Moisés e os profetas diziam desde a antiga aliança e agora na nova. Por exemplo,
foi o mesmo que aconteceu com os ladrões na cruz. E eu já pego um gancho para mostrar para você que Deus quer alcançar todos, inclusive os improváveis. Depois de todos os testemunhos que eu estou te dando, a Bíblia já mostra isso desde o início. Os malfeitores, né? Eles não eram ladrões especificamente como a gente conhece hoje, né? Como esses exemplos que eu estou te dando na prisão e tudo mais, mas eram pessoas que estavam em desacordo com o que era anunciado naquela época. Eu quero que você veja um pouquinho mais para o capítulo 23, para você ver se o anúncio da pregação não chegava exatamente com perfeição e o povo entendia o que estava declarando, que eles sabiam sobre a criação, eles sabiam com clareza sobre a queda, sobre a substituição e também sobre o reinado. Veja comigo Lucas capítulo 23, por gentileza. Daqui a pouco eu preciso terminar de passar esses negócios hoje, porque na próxima aula eu vou tratar sobre outra coisa, não quero mexer com foto mais não, como é que faz? Vamos passar isso aí, né? Dá pra ser, Paulo, então? Será? Quando o pessoal abre em Lucas 23? Senão depois eu esqueço ainda de mostrar pra vocês. Ah, essa aí é a minha família, olha que legal. Minha esposa maravilhosa. Olha o tanto que Deus faz milagre, gente. Eu casei com essa mulher maravilhosa aí. Ela fala que ela é como arquiteta, me casou comigo na planta. Se eu te mostrasse uma foto antiga minha, você ia ver que magro, demais. Se bem que eu acho que eu fiz alguma coisa que eu não devia aqui, desculpa, Paula. E aí meus filhos, olha lá que gracinha, gente. A Maria Paula, milagrinho, tô com a mão lá, no milagrinho, no rosto dela. E o meu filho, o João Tiago. Minha esposa maravilhosa. E agora quem que passa o slide? Daqui a pouco o Paulo volta, né? Obrigado, viu, Paulo? Fez o quê? É a última já? Obrigado, viu? Eita glória. Ah, não, tem um, acho que tem um. Não tem um do... Acho que tem um vídeo só, não tem uma não? Do menino, como é que fala? Do menino que foi batizado, ou não? Tem o do... Tem? Depois o Paulo passa. Vamos lá, Lucas capítulo 23. Depois eu quero te mostrar o político que nasceu de novo, rapaz. Foi um batismo nas águas, ele estava empolgado, viu? Lucas capítulo 23. Veja comigo especificamente o verso 39. Lucas 23, 39 diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença? Verso 41. Nós, preste bem atenção nessa mensagem, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. E aí, será que ele entende sobre ter sido criado, imagem e semelhança do Pai, e ele entende que fez o que era errado? Ele entende que saiu da originalidade que Deus criou? Ficou claro, sim ou não? Ele diz, nós fizemos e agora estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Eu reconheço que não fui criado para ser isso e estou sendo o que não fui criado para ser. Uau! Aí ele diz assim, olha que interessante. Mas este nem o mal fez, reconhecendo que nele, assim como Moisés dizia, o cordeiro é perfeito, sem pecado. Nele não há dolo, nele não há erro. E assim será o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ficou claro que ele reconheceu que Cristo não tem pecado. Ficou claro que depois da queda ele entende. A queda destruiu tudo. E agora? Agora o que Cristo veio é nos dar o exemplo de ser humano original. E disse, ele não tem pecado algum, então ele pode ser o substituto. Ele não tem pecado algum, então ele se identificou conosco. Ele não tem pecado algum e ele foi um ser humano original como nós devíamos ser desde o princípio e fomos corrompidos por causa do pecado. E por último, ele acrescentou, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ou seja, reconhecia, existe um poder que vai me levar num reinado que está acima. E eu quero que o Senhor lembre de mim para que eu esteja com o Senhor nesse reinado. Então, de fato, toda a pregação foi resumida junto a um malfeitor. Irmãos, aquilo que Deus quer realizar aqui na terra, por meio de nós, é uma obra que não é uma obra engessada, do jeito que você acha que tem que ser. E principalmente, Deus quer alcançar todos os níveis de pessoas. Eu lembro de um caso que aconteceu recentemente, e talvez ele ecoou por aqui, mas foi na região do Goiás, e eu estava por lá nessa época, que é a história do Lázaro. Quantos lembram da história do Lázaro? Hã? Ele apareceu por aí também? Não, né? Essa história eu estava ensinando no Rema em Goiânia.
E ele tinha passado pelas proximidades de Cocalzinho, que estava a alguns quilômetros. O pessoal em Goiânia estava apavorado, com medo de aparecer lá na casa deles. E isso estava a uns 100 e poucos km. Irmãos, quando aquele camarada que estava sendo perseguido pela polícia, fazendo o que é errado, lógico, irmãos, quem está em influência de demônio, não vai fazer o que é certo. Você quer esperar um demoniado fazer o que é certo? O cara está sob influência de demônio, vai fazer o quê? Vai destruir, vai causar o mal. Mas quando aquele homem foi morto, fuzilado pela polícia, quem aí bateu palma? Quem aí se alegrou? Não me engana, não. Essa cara de santo não me engana, não. Você gostou. Você gostou, irmão. Irmão, teve gente que soltou foguete lá na cidade, fazendo festa. Mas deixa eu te contar. Nós não podemos olhar para uma criação divina, inspirada por demônio, e se alegrar, porque o camarada morreu, sem a oportunidade de ser livre desses demônios. Irmãos, eu estava dando aula na região e falava assim, eu quero encontrar ele. Os alunos falavam assim, mas o que é isso, Thiago? Quero encontrar ele, para pregar o evangelho, expelir demônio. Irmão, já ouvi tanta história. O camarada puxar a arma, tinha um rapaz que passou lá no nosso projeto, que isso aconteceu com ele, o camarada puxou a arma. E aí nós resgatamos ele, que ele estava desfocado, né, na caminhada e foi parar na rua, mas ele já tinha sido... A maioria dessa galera que está na rua, né, o pessoal conhece o evangelho, conhece a palavra. Uma vez eu encontrei um camarada, e esse especificamente falou que tinha um testemunho, que o camarada puxou a arma para matar ele e ela não disparou, porque ele falou, nome de Jesus. Nós não podemos... O ofício do evangelista, um evangelista nunca olha para uma alma, seja a pior possível, e acredita que não tem saída para ela. Nós acreditamos, irmãos, que tem saída para todo e qualquer ser humano. E nós vamos proclamar o nome de Jesus e as pessoas serão livres. E aí eu lembro que eu encontrei um camarada na rua e ele sabia tanto de Bíblia, mas tanto que eu fiquei com vergonha. Falei, estou estudando pouco. Estou com pouco versículo. Comecei a decorar até uns versículos depois disso. Fazer a catequese dos versículos, né? Catequizar. E aí esse cara sabia tanto de Bíblia que eu falei para ele, Deus me deu uma palavra na hora, fui inspirado, mas ele sabia tanto, mas tanto. Eu começava o versículo e ele completava. Eu começava o versículo e ele completava. Falei, vixe. Falei, moço, eu quero receber Jesus agora, essa noite. Quase que eu nasci de novo. Só que aí eu falei para ele, nós só temos uma diferença. Ele, qual? Eu falei, você sabe muito mais de Bíblia do que eu. Mas o pouquinho que eu sei, eu estou praticando. Que tal? Vamos começar a praticar isso tudo que você sabe e ser transformado. Muitas pessoas acreditam que precisa de muitos versículos. Sabe, é muita coisa. Irmãos, estudar é bom. Nós estamos aqui crescendo espiritualmente. Você está recebendo muita influência. E isso é maravilhoso. Mas você sabia que um versículo é poderoso para transformar a vida de uma pessoa completamente? Uma vez eu recebi um camarada, eu estava num culto pregando, a pessoa me ligou de fora, de outra cidade, falou assim, eu vou levar um irmão meu, era a irmã dele, né? Um irmão meu para o senhor ajudar e tal, ele tem alguns problemas e tal, não, a gente pode ajudar. Aí eu estava num culto pregando, de repente veio um camarada andando desse jeito aqui, ó. Falei, vixe, tomara que não seja esse, né? Aí era o cara, eu falei, esse aqui é meu irmão. Eu falei, opa, o senhor tá bom? Bom. O que eu posso te ajudar? Ai... Meu irmão toma remédio tarja preta. Eu falei, não, mas então, a gente acredita que talvez seja a consequência de alguma coisa. O que você acha que é o real problema? Ah, não, é porque ele usa droga. Eu falei, então, a gente acredita também que a droga seja uma consequência. O que você acha que é o real problema? Aí ele falou assim, é porque ele terminou um relacionamento de muito tempo. Quando falo em relacionamento, eu já foco mais, porque eu descobri uma coisa, irmãos, fazendo esse trabalho, que o problema do ser humano é o relacionamento. Ele perde o relacionamento com o pai, atrapalha o relacionamento com as pessoas, e aí desfoca. O camarada perde a essência. E quando ele volta, ele precisa restaurar, por meio da salvação, o relacionamento com o pai, e volta o relacionamento com as pessoas. E aí eu falei assim, então, e como é que era o nome da pessoa? Aí ele falou assim, José Fulano. Eu falei, vixe, homossexual, presta atenção. Relacionamento de muitos anos, e era um relacionamento com um cara. Aí eu falei, cara, vou começar a pregação. Comecei lá na criação, olha a pregação. Porque Deus criou o ser humano, a sua imagem, a sua semelhança. Especificamente o espírito humano não tem um sexo, mas
Criou um corpo para que esse espírito humano pudesse habitar. E comecei a explicar naturalmente. Depois mostrei, mas esse ser humano errou, pecou. E daqui a pouco esse ser humano que errou e que pecou foi resgatado por meio do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cristo veio, se tornou um ser humano, se identificou com a nossa natureza, nos substituiu lá naquela cruz. E por meio da sua morte e ressurreição, agora nós temos livre acesso a voltar a ser original de novo. Que tal você voltar a ser original de novo e ser livre, livre de toda a opressão, livre de toda a miséria e toda a doença e se tornar uma nova pessoa? Eu pregando e a irmã dele ouvindo. Ele falou assim, exatamente é tudo que eu preciso, Tiago. Tremendo, né? Eu quero. Falei, então vamos fazer a confissão de fé comigo. Fiz a confissão de fé com ele, ele nasceu de novo na hora. A irmã dele estava do lado, pensei, vou aproveitar, né? Falei, e a senhora? A senhora acredita também em tudo isso? Ela, não. Falei, que isso? Usei todo o conhecimento que eu tinha, falei todo sobre os 4 pontos, fui e voltei. Pensei comigo, para onde que eu vou agora? Eu falei, mas por quê? Não, porque meu irmão morreu de câncer, que era o outro irmão desse. Eu pensei, o que tem a ver uma coisa com a outra, né? Eu fiquei pensando. Falei, e agora, Espírito Santo, me dá uma estratégia. E Deus falou comigo assim, deixa ele pregar, ele nasceu de novo, está pronto para pregar. Cara homossexual, drogado, tinha acabado de receber a palavra, minha mente não entrava isso. Eu comecei a questionar, pensar, Senhor, isso aqui não vai dar certo. O cara nunca estudou no Rema. O cara não tem a palavra. Como é que ele vai pregar? Eu usei tudo que eu tinha, a mulher não converteu. Aí o Espírito Santo, deixa o cara pregar. Falei assim para a mulher, falei assim, ó, eu não vou te responder nada. Mas seu irmão vai. Fulano, explica para ela. Joguei a batata creta na mão do outro. Aí o cara falou assim, meu irmão morreu de câncer porque ele estava fora do plano original de Deus. Ela começou a chorar. Falei, e agora você quer? Quero. Mas o que eu quero te mostrar? Ele acabou de receber uma palavra. Onde ele estudou, que tanto de versículo que ele só tinha a instrução dos 4 pontos que eu tinha acabado de dar para ele. E eu preguei para a irmã dele, ela não as recebeu, mas por causa da inspiração de um novo nascido, naquele exato momento ela nasceu de novo na minha frente também. Nós levamos esse camarada para o projeto. E aí eu falei para ele assim, eu tinha um hábito na época, até hoje a gente ainda utiliza esse hábito, de não permitir a entrada de medicamento. Eu não tenho nada contra o medicamento, é uma bênção para quem ainda não está num nível específico de fé, mas uma das coisas que me alcançou no Rema foi quando eu tive a matéria Cristo é aquele que cura. Na minha família, era tanta doença que meu pai fazia o remédio antes de ficar doente. Era tanta fé que a doença vinha e falava, toma o remédio agora que ela vai chegar. E eu tinha fé também, tomava, e ela chegava. Só que o remédio não adiantava, aí ia para o hospital. E aí tomava mais remédio, mais remédio, mais remédio. Quando eu estudei no Rema, eu falei, rapaz, eu creio que a cura está comigo e é agora, gratuita, em Cristo, sem investir na indústria da farmacêutica, eu recebo. E aí uma das coisas que aconteceu comigo é que eu comecei a viver realmente tudo aquilo que a palavra de Deus diz sem essa dependência dos medicamentos. Então, uma das coisas que eu sempre proporcionei, por isso que a gente não tornou o nosso projeto também conectado com o governo, é que a gente não permite a entrada dos medicamentos. Só quando é uma urgência muito grande, o camarada fez uma cirurgia, aí tem essa indicação e tudo mais, mas ele tomava remédio tarja preta para dormir, para não sei o quê. Tinha uma série de fatores lá, de ansiedade, depressão. Aí eu falei assim, só tem um detalhe. Agora, se você quiser, você vai lá para o nosso projeto, mas lá não vai poder entrar os medicamentos. Mas e como é que eu faço? Eu falei, Jesus Cristo. O Cristo está vivo e ele vai te ajudar. Mas se você não quiser ir para lá, não precisa não. Sua irmã está aqui, ela te leva de volta para sua casa. Dei as costas e saí. Não, eu vou querer. Levei esse camarada. Irmãos, primeiro dia, ele só dormia com remédio. Noite inteira acordado. Cheguei lá no projeto no outro dia, Tiago, eu não estou dormindo, fiquei a noite inteira acordado, eu vou precisar do meu medicamento. Eu falei assim, olha, isso é bom demais. Falei para ele, que maravilha. Ele estava esperando eu falar, coitado. Eu falei, isso é bom. E ele, mas por quê? Eu falei, porque toda vez que eu tento ler a Bíblia de noite, me dá sono. Você vai ler a Bíblia a noite inteira, então. Passei por onde ele ia começar, as cartas de João, depois botei as cartas de Pedro. E passei. No outro dia, cheguei lá, Tiago, já é o segundo dia, eu não dormi. Falei, maravilha, eu tenho uns livros ali do irmão Reagan, eu vou te passar um livro. Você vai ler e faz a resenha para mim. Terceiro dia, Tiago, realmente eu não consegui dormir, já são 3 dias. E a resenha estava pronta, toda... Gente, pra você ter noção, a gente dava comida na boca dele. Que ele trazia comida, a comida caía. Tremedeira. Aí nós alimentávamos ele na boca. Aí eu falei assim, você tem 2 opções. Eu ligo para sua irmã agora, ela traz o remédio ou você vai poder tomar o remédio. Ou eu posso te dar um versículo que você vai dormir a noite inteira.
Ele falou sem pensar, irmãos, eu quero o versículo. Falei, então abre aí o que o salmista dizia, em paz me deito, logo pego no sono, só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Passei o versículo e falei assim, quando você não estiver dormindo, você vai confessar esse salmo, ler e você vai dormir. Quarto dia, meu telefone toca de madrugada. Casa de oração. Falei, rapaz, uma hora dessa. Vou atender não. Não, vou atender. Aí Paulinho, atende, Tiago. Talvez alguma coisa séria. Eu atendi, Tiago, nós fomos roubados aqui no nosso projeto. Entraram, levaram videogame, home theater, máquina de solda, estava soldando os gols do campo do futebol, etc, etc. E falei, nossa, olha, eu não vou resolver agora, fica tranquilo, a hora que mais tarde eu vou aí. Pode ficar tranquilo, tranca tudo, deita. Aí eu cheguei lá, reuni com os meninos mais experientes, falei, e aí, quem viram os ladrões? Tem que fazer um boletim de ocorrência, um retrato falado, alguma coisa assim. Aí, não, ninguém viu. Falei, mas como que ninguém viu? Chama fulano, que tem 3 dias que ele não dorme. Ele viu. Chama ele. Fulano. E aí, quem foram os ladrões? Não é que essa noite eu dormi? Irmãos, eu não sabia se eu ficava bravo, porque era a única noite que eu tinha que ficar acordado. Ou se eu me alegrava, porque um versículo na vida de um cara que acabou de nascer de novo, há 4 dias atrás, está funcionando. Deixa eu te dizer, assim será na sua vida. Você tem mais de um versículo, você tem bagagem suficiente para dormir tranquilo, para ser livre de toda depressão, livre de toda ansiedade, livre de toda enfermidade. Irmãos, nós não vamos aceitar a enfermidade do seu corpo. Não é normal. Eu declaro sobre você agora, sendo livre. Seja livre dessa enfermidade agora. Curado, completamente curado. Pode fazer o exame, irmão. Faz o exame e traz amanhã na próxima aula. Curado, completamente restaurado. Irmãos, nós temos bagagem suficiente com os textos que nós temos recebido. A palavra, se um versículo transforma a vida de um camarada dele, daqui a pouco estava ele, irmãos, correndo no campo, dando testemunho. Os médicos da cidade vizinha, ele foi visitar a família, estavam querendo ver ele. Como é que ele estava curado, restaurado, porque a palavra de Deus funciona. Restaurado e agora estava pregando o evangelho. Um camarada que tinha totalmente desfocado do plano original de Deus. Essa é a mensagem, irmãos. O plano original de Deus. Um ser humano é a imagem e semelhança. Nós aprendemos isso. Gênesis capítulo 1, verso 26. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os répteis, sobre tudo que se rasteja sobre a terra e sobre toda a terra. Criou, pois, Deus o homem. A sua imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher. Essa palavra imagem e semelhança nos traz uma ideia de uma duplicata da mesma espécie. E da mesma categoria de Deus. Irmãos, um ser humano da mesma espécie e da mesma categoria de Deus, que pode ser influenciado por demônios, que pode sofrer com enfermidades, que pode ser castigado por causa do pecado. Mas nós temos a solução para ele. Ele nasceu imagem e semelhança de Deus. Ele só não ilumina mais. Irmãos, quando você ora um ser humano com pecado, não significa que o espírito humano saiu do corpo dele, não, é. Morto espiritualmente significa a ausência da influência da vida de Deus. Mas a essência dele é o quê? Filho. A parábola do filho pródigo, irmãos. Aquilo lá não fala sobre alguém que era da igreja, foi desviado. Palavra do filho pródigo. Alguém que era da igreja, foi desviado, depois voltou para a igreja. Não. Aquela é a história da humanidade. Existem filhos que estão aqui hoje, eu estou olhando para eles. Mas existem filhos lá fora que estão precisando dos filhos que estão em casa. E sabe o que acontece? Para os que estão lá fora, Deus faz até festa. E para você não fica com ciúme não. Ajuda a resgatar que a festa vai acontecer. Vidas chegando. E eles têm a essência. Já leu aquele livro, Fator Melquisedeque? Vai mostrar como Deus se revela em todas as culturas por causa da essência do ser humano. Qualquer lugar, irmãos, não tenha medo pensando assim. Fulano não entende, não sabe o que é o evangelho. Chega lá e prega os 4 pontos, depois você me conta. Chega lá e prega, existe um Deus que te criou. E você é a imagem e semelhança dele. O pecado veio e roubou isso. Existe uma influência das trevas tentando te afastar dele. Mas deixa eu te contar, um Redentor já veio. Ele te substituiu, ele te livrou. E agora o que acontece? Ele te coloca numa posição de reinado novamente. Prega os 4 pontos, irmãos. E nós veremos muita salvação acontecendo. Não tem que inventar, não é por meio do testemunho também, irmão. Eu entendo que o testemunho é importante. Que é isso, a gente gosta de testemunho, né? Se a gente pudesse ter um culto só de testemunho. Assim, vai passando os testemunhos, a gente entrevista. O que foi? Aconteceu, filho? Testemunho, mas testemunho vai salvar ninguém, não. O testemunho vai seguir a pregação dos 4 pontos. Fala pro seu irmão aí, a pregação. Diga comigo, criação.
Queda. Meu avô, eu estava em Uberlândia na época. 3 minutos, eu acho que vai dar tempo. Presta atenção, rapidinho. Esse relógio aí tá errado. Você está tocando esse negócio muito rápido. Eu tenho aula para dar aqui, viu, meus supervisores? Me ajuda aí, viu? Fica de olho, não. É muita história, mas eu vou parar com essas histórias. Vamos pregar. Presta atenção. Eu estava em Uberlândia e Deus falou comigo assim, seu avô vai morrer. Eu estava no hospital internado em Goiânia. 350 quilômetros. Vai lá visitar ele nesse final de semana. Pedi autorização pro pastor, que tinha um culto. Falei, pastor, eu preciso ir lá pregar pro meu avô, o senhor me libera do culto e tal. Eu só posso ir hoje no sábado e eu vou ficar lá pregando no domingo e eu volto na segunda. Ele, não, pode ir nessa missão, sem problema algum. E eu fui. Cheguei lá, meu avô era advogado. Deus me deu uma mensagem que eu montei um tribunal dentro do hospital. Deus falou assim, você vai pregar na linguagem que ele entende. Monta um tribunal, mostra quem é o juiz, mostra quem é o réu, mostra quem é o promotor de justiça, mostra quem é o advogado. Eu cheguei e montei um tribunal para mostrar a pregação dos 4 pontos para o meu avô. Peguei umas enfermeiras, meu tio que estava lá, falei, vem cá que vocês vão me ajudar. E mostrei, irmãos, aí mostrei como Deus é o juiz de toda a terra. Mostrei como o ser humano tinha errado, pecado. O senhor errou, não pecou? Não, todo mundo erra, todo mundo. E o ser humano, com o pecado e com o erro, agora está diante do tribunal para ser julgado segundo as suas obras. E quem está apontando essas obras? Quem é na Bíblia, irmão? Tive que falar, né? Meu avô era advogado, tinha alguns amigos promotores. Se tiver algum promotor aqui, é só um exemplo, tá bom? E aí na Bíblia, o acusador apontando é o diabo. E o diabo começou a acusar, olha, não foi Deus que estabeleceu? Foi o Senhor juiz que estabeleceu essa regra. Quem peca, morre. Então vai morrer. Está agora condenado à morte eterna. Então o promotor estava apontando uma causa, embora o diabo é mentiroso e pai da mentira, estava apontando uma causa legítima. E ninguém pode ser julgado sem direito a um advogado de defesa. E meu avô era advogado de defesa. Ele falou, exatamente. E quem é o advogado de defesa? Jesus Cristo, o justo. Advogado fiel. Não tem uma música assim? É uma música. E aí eu mostrei pra ele, né? Ele falou, beleza, e aí? Eu falei, agora é o seguinte. É justo, é lícito o advogado tomar o lugar do réu? É lícito, gente? Não. O advogado não errou, o advogado não fez nada. E eu falei pra ele, esse advogado de defesa é justo, correto, honesto, nunca errou, nunca pecou, Cristo nunca cometeu pecado algum. Ele falou, então não pode. Isso é ilegal. Aí eu falei assim, mas esse Cristo, que era Deus, decidiu se tornar um ser humano. E nasceu do ventre de uma mulher. E se identificou com a humanidade. Teve fome, foi tentado, Deus não pode ser tentado. Se identificou com a natureza humana. Eu te pergunto, agora sendo um ser humano, semelhante ao outro, ele pode substituir o réu? Aí eu disse para ele, não. Por quê? Porque ele é um ser humano sem pecado e o outro tem pecado. Mas foi naquela cruz que a Bíblia diz que ele tomou sobre si todos os nossos pecados. E agora ele é um ser humano com o nosso pecado plenamente identificado. Então ele nos substitui. E ele se torna quem nós éramos para que nós nos tornássemos quem ele é. E eu mostrei a identificação e a substituição. E eu falei, agora o diabo está apontando para ele, vai morrer. E o juiz de toda a terra define a sentença. E naquela cruz Jesus disse assim, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Porque ele queria julgar o juiz de toda a terra. E quando ele julga, todo o pecado que era nosso